Eu coloquei um título para ela e eu quero ser muito breve para que depois a gente possa orar. E o título é o seguinte: Imitando o Mestre. Provavelmente quando você era criança, ou quem sabe quem tem filho já fez aquela brincadeira, chefe manda, né? Ou siga o Mestre, e daí o que um camarada faz, outro tem que ir atrás e fazer. Mas a palavra nos ensina de que Jesus, a Bíblia tem esse projeto para cada um de nós. Tem esse projeto para o cristão. Esse projeto de nós sermos exímios imitadores de Jesus, sabe? Aquelas cópias perfeitas, sabe? Aquela réplica de primeira linha. E nós olharmos para Jesus, ou quando as pessoas olharem para nós, elas falarem assim: aí não tem o que tirar e o que colocar. Aí anda com Jesus. Essa é uma ideia do evangelho para o cristão, sabe? E eu separei algumas imagens aqui para nós contextualizar, porque provavelmente você já deve ter visto sósia, né? Sabe que por aí no Brasil tem um monte de sósia, né? Aquelas réplicas, né? Aquelas imitações. E vamos lá para a primeira imagem, olha aí, ó. Se você estiver com dificuldade, eu posso ajudar, tá? Para falar quem que é o Messi. Eu acho que é aquele lá, ó. Aquele lá eu acho que é o Messi. Tem o Vin Diesel. Esse aqui até que tá parecido, né? Espera para largar a última, que é a última, já largaram. A última imagem eu vou definir para vocês, não sei se vocês vão entender. Vamos para a última imagem, olha aí, Brad Pitt, tá? Então aqui na imagem nós temos um pai de família, dedicado, muito bem sucedido, cara, ele é sensacional, um homem de Deus, e do lado tem o Brad Pitt, tá? Então era só para contextualizar, você vê que essa ideia do sósia, das imitações, tem estado em todo canto, né? E Paulo fala algo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele fala o seguinte: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. E provavelmente você deve ter conhecido Paulo, ele escreveu alguns livros da Bíblia, Tessalonicenses, Colossenses, 1 Coríntios, Romanos. Paulo participa de muitos deles. Paulo tinha discípulos, Paulo cuidava de pessoas quando ele estava preso. E ele fala isso, ele fala essa chave para mim e para você. Só que o interessante dessa história é a gente entender de onde que veio essa ideia de Paulo. Quando ele fala assim para a igreja de Corinto: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Em Gênesis, no começo da história, você vai ver que Jesus Cristo criou a humanidade, certo? E aí eu sei que a gente está na mesma página, provavelmente você já deve ter lido esse livro. E Jesus, ele fala com a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, e eles falam o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus cria esse plano de formatar o homem, e quando ele fala imagem e semelhança, ele não estava propriamente falando de algo físico, né? Nós temos nossas limitações, cada um de nós somos diferentes, mas ele estava falando, sabe o que é? De mentalidade, de maneira de agir e de algo espiritual. Ou seja, ele colocou em mim e em você algo espiritual semelhante ao que ele tem, o seu espírito. Ele buscou colocar em nós a mentalidade que ele mesmo tem. Olha só o que a palavra fala, e você vai conseguir acompanhar comigo no telão, esse texto de 1 Coríntios capítulo 8, 16. Acompanha comigo que tudo que a gente for ler de versículos sobre imitando o mestre, quem está falando é Paulo. Depois nós vamos para a história dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele fala o seguinte: como diz as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz? Vai aparecer? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Está lá. Como diz as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Esse era o plano principal. Só que nós sabemos que o homem ele acaba em algum momento se desviando, certo? E a mentalidade do homem hoje, quando você para pensar, você vai ver que ela já não é mais tão efetiva aquele plano principal, é ou não é? Aquele plano de nós verdadeiramente termos a mente de Cristo. Aquele plano de nós verdadeiramente sermos aquele imitador de primeira linha. Isso aconteceu. E a primeira coisa que Paulo nos ensina, entrando na história de Paulo, no versículo
Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra fala assim. Eu quero contextualizar essa introdução para que depois a gente possa entender algo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Isso aqui é Paulo falando. E quando ele fala viver como vivem as pessoas, ele não está dizendo que talvez você não deve ir em algum lugar ou outro, talvez sim. Mas ele está falando muito mais sobre mentalidade aqui. Ou seja, não se amoldem. Você vai ler alguma outra versão da Bíblia que ele fala o seguinte: não se amoldem aos costumes desse mundo, à mentalidade desse mundo. E ele fala, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que quem precisa permitir? Eu e você. Perceba que aqui não tem muito a ver com o Paulo, não tem muito a ver com Jesus, não tem muito a ver com a igreja, não tem muito a ver com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, não. Tem a ver exclusivamente comigo e com você, no nosso particular, em nós permitirmos. Em nós batemos no peito e falamos assim, não, agora o negócio é comigo, eu realmente quero ser o imitador de Jesus. Eu realmente quero que quando as pessoas olharem para mim, elas possam ver, mesmo que seja um pouco ofuscado ainda, mas que elas visualizem algo de Jesus em mim. E a primeira coisa que Paulo fala, ele fala o seguinte: permitam, ninguém vai poder fazer isso por vocês. E acredite, ele entendeu isso da maneira mais difícil possível. Depois nós vamos falar da conversão dele, você sabe, a história também. E a segunda coisa que ele fala o seguinte: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Por que Paulo fala da mente? Porque sabe que a mente é o que determina a minha e as tuas ações. É pela nossa mente que nós agimos e reagimos. É pela nossa mente que aquele dia mal, aquele dia que nós estamos no nosso trabalho estressado, é ela quem vai dizer as palavras que vão sair da nossa boca. É pela nossa mente que vai determinar o que nós vamos declarar no dia mal. Se nós vamos realmente naquele dia devastador da nossa vida, nós vamos murmurar, criticar, ou nós vamos abençoar. Sabe? E provavelmente você deve conhecer alguém assim. Aquela pessoa que potencializa a dificuldade. É ou não é? Aquela pessoa que para ela é tudo mais difícil. Aquela pessoa que na verdade a dificuldade nem aconteceu, mas cara, ela já está vivendo algo extremo, ela já está suando frio. E é por isso que Paulo fala que nós temos que mudar a nossa mente. E quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos as nossas palavras, nós mudamos a nossa atitude, nós mudamos os nossos pensamentos, nós começamos a agir diferente. E quando Paulo fala isso, eu me lembrava quem era Jesus. Porque se tem algo interessante de você fazer quando você está lendo a Bíblia, é você olhar para o que Jesus faria, ou fazia, ou deixava de fazer, é ou não é? Eu gosto muito de olhar para a vida de Jesus. E você vai ver que Jesus, quando ele chega para Abraão, Abraão tem 75 anos. Nenhum de nós diria que Abraão ia ter um filho. Mas Jesus falou que ele iria ser pai de multidões. Nenhum dos irmãos de José conseguiam falar que ele iria alimentar o mundo inteiro, é ou não é? Na mente de Jesus ele conseguia alimentar. Você vai ver que todos os discípulos, quem sabe, amaldiçoavam Judas, ou estavam indignados com Judas. Quando Judas senta na mesa, Jesus fala o que para ele? Ô meu amigo, essa era a mentalidade de Jesus, cara. Ele ia contra tudo e contra todos. Quando todos queriam amaldiçoar aquela mulher adúltera que tinha pecado, e todo mundo queria atirar uma pedra nela, você lembra dessa história, né? Jesus falava o quê? Vai em paz. Só não peques mais, eu te perdoo. Enquanto todos queriam apedrejar, Jesus Cristo tinha perdão. Essa era a mentalidade de Jesus. Olha o que a palavra fala em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, tem outro texto que fala em sua mente, assim ele é. Nós somos o que nós pensamos, somos o que está na nossa mente. É por isso que Paulo fala o seguinte, permitam ser transformados pela renovação da vossa mente. É por isso que ele declara isso. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que a estéril vira fértil, não é? Nós percebemos que o menor, ele é o maior. O menor é o maior. Nós percebemos que o maior é aquele que tem que servir a todos.
Jesus ia exatamente na contramão do que o mundo, quem sabe, hoje dita, as regras que o mundo dita para nós, né? A mentalidade que o mundo tem. E quando nós olhamos para a conversão de Paulo, você vai ver que em Atos, nós não vamos ler esse texto, mas nós vamos falar um pouco dele. Atos capítulo 9, do 1 ao 19, você vai ver a conversão de Paulo. E Paulo, que era Saulo e depois se tornou Paulo, ele pedia cartas àqueles que administravam as cidades, por quê? Porque ele queria prender os cristãos. Essa era a mentalidade dele. Era isso que ele pensava dia e noite, era esse o trabalho dele, era essa a organização diária dele. Então ele perseguia os cristãos, e naquele dia em específico ele queria perseguir os cristãos de Damasco. E ele já estava tudo preparado para chegar até lá. A um certo momento, quando ele estava no caminho, você vai ver de que uma luz muito forte vem sobre ele, e a Bíblia diz que ele cai em terra, e aqueles que estão com ele não conseguem ver nada, mas escutam a voz. E Paulo, ele fica cego durante 3 dias. Eu acho interessante porque talvez não teria necessidade dele ficar cego, né? Mas quando Jesus faz isso, ele nos ensina de que, ou quem sabe ele nos mostra que aquela visão de Paulo para ele não servia. E vai ter momentos que para que a gente tenha a nossa mente transformada, para que a gente possa realmente buscar imitar Jesus Cristo da melhor forma, ou pelo menos que as pessoas possam olhar para nós e ver algo de Jesus em nós, nós vamos precisar deixar de ver algumas coisas. Algumas coisas que quem sabe a gente tem visto no nosso trabalho, algumas coisas que quem sabe nós temos visto por nós mesmos. Eu não sei o que você tem no teu coração, mas hoje nós temos pessoas que elas mesmas não conseguem se visualizar estando lá de Jesus. Elas mesmas não conseguem se visualizar como uma cópia perfeita de Jesus. Elas não se acham dignas, elas não se acham capazes, elas acham que erraram tanto. Então vai ter memórias, vai ter coisas da tua visão que não vai mais servir, para que você possa de fato ter a tua mente transformada. Com certeza, quando Paulo estava indo naquele caminho de Damasco, se eu perguntasse para qualquer pessoa que está aqui hoje, você acha que esse cara pode ter uma transformação? Você falar, não, obviamente não. Por quê? Porque ele mata cristãos, ele queima as Bíblias, ele persegue a todos. Jamais Jesus Cristo vai chamar esse cara, pois é justo ele que Jesus vem e escolhe o quê? Transformar a visão e transformar a mente dele. Paulo fica 3 dias cego, e a Bíblia conta de que aqueles companheiros que estavam com ele levam ele pela mão até o homem que estava em Damasco, Ananias. E é interessante porque Paulo, ele não estava enxergando, mas Ananias já tinha visto uma visão, o homem de Deus já tinha tido uma visão. E Deus fala, quando esse determinado homem chegar aqui, você vai fazer uma oração por ele. E Ananias fica resistente. Se você for ler em Atos, você vai ver que Ananias fica resistente. Ele fala assim, mas esse homem, esse cara que persegue os cristãos, esse cara que não te honra, esse cara que está atacando o povo do caminho, esse cara que não te serve, e o Senhor fala, eu escolhi ele para fazer a diferença. E a história conta de que Ananias vem, ora por Paulo, por Saulo, que depois se torna Paulo. E naquele momento da oração, a história conta de que, como escamas, eu não anotei esse versículo, mas se o pessoal da mídia conseguir achar para nós, quando Paulo recebe a oração, a palavra conta de que, como escamas, caíram dos olhos dele, e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começa a ver de novo. Sabe o que essa palavra nos ensina? De que naquele momento, a visão de Paulo foi restituída, porque a mentalidade dele foi curada. O Espírito Santo vem, transforma ele, muda completamente a história dele. E aí depois Paulo fala o seguinte: Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 18, olha o que Paulo declara. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Paulo estava dando muita atenção para aquilo que ele conseguia ver, para os cristãos que ele estava perseguindo,
para as igrejas que ele estava atacando, para os líderes que ele estava tomando as suas armas, tomando a Bíblia. E ele fala o seguinte, depois que ele é transformado, olha a mudança de mentalidade dele. Ele fala o seguinte: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Dura para sempre. E é interessante porque, se você for ler a história de Paulo, em Romanos, em Coríntios, cuidando das igrejas, você vai ver de que, quem sabe, ele foi uma das cópias, uma das imitações mais fiéis de Jesus. Mais fiéis de Jesus. A Bíblia fala de que as 39 sessões, a sessão de 39 chicotadas que Jesus Cristo tomou, Paulo tomou 5 delas. Você sabia disso? Paulo tomou 5 vezes as 39. A palavra fala que os perigos e as dificuldades que Jesus Cristo enfrentou no mar, quando as ondas vinham e queriam derrubar o barco, e os discípulos chegavam para ele e falavam: Jesus, nós vamos morrer, acorda. Paulo naufragou também. A palavra fala que os discípulos que Jesus Cristo fez, Paulo fez também. Inclusive Paulo cuidava deles da prisão. A prisão que colocaram sobre Jesus antes dele ser crucificado, Paulo também enfrentou. E aí nós começamos a ver que as curas que Jesus Cristo fez, Paulo também fez. Só que antes ele precisou de algo: mudar a sua mentalidade, sabe? Mudar a sua mentalidade, começar a pensar como Jesus Cristo pensaria, começar a fazer aquilo que Jesus Cristo faria, começar a ser aquilo que realmente o Evangelho queria que ele fizesse, e não a vontade dele, que era perseguir os cristãos. E ele foi transformado. Sabe, ele foi uma cópia tão fiel, que ele fala o seguinte, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Você está entendendo? Você está na mesma página que eu aí? Amém? E é isso que Deus deseja para mim e para você hoje. Você sabe que eu me lembro aquele ano que eu fui para Lages. Quero compartilhar rapidamente porque naquele momento e nesse período eu vivi a bondade de Deus. Realmente eu vivi a bondade de Deus. Porque o Espírito Santo fala no meu coração que eu devia deixar o meu trabalho, que eu tinha lá em Xanxerê, e devia ir para Lages ajudar o pastor Renan, que estava começando. E era uma garagem nesse primeiro quadrante aqui, onde nós estamos praticamente todos nós. E lá nós começamos a servir, né? E aos domingos nós limpávamos a igreja, nós começamos a fazer célula com as pessoas que vinham, e nós começamos a servir da maneira que nós poderíamos fazer. Só que foi um momento muito difícil, porque eu estava sozinho. Eu estava sozinho lá e não tinha ninguém, e as pessoas que estavam lá tinham suas famílias, e eu acabava que... E também fui para lá sem trabalho. E eu me lembro que eu não entendia muito bem, mas eu procurava seguir mais ou menos aquilo que Jesus Cristo faria, né? E eu sabia que no momento da dificuldade eu não devia murmurar, eu sabia que Jesus Cristo estava cuidando de mim, de fato Ele estava, sabe? Trabalhos que eu nem imaginava ter lá, eu consegui, e as pessoas eram bondosas comigo, e você vai vendo o cuidado de Deus e a bondade de Deus nessas coisas, né? E eu me lembro que chegou um período, e nesse momento eu estava conversando com a minha esposa, né? Nós estávamos conversando naquele período, e nós não tínhamos definição para onde ir, se nós ficávamos em Lages, ou se nós voltávamos para Xanxerê, ou se nós ficávamos em Concórdia, mas eu sabia que Deus estava cuidando. E eu me lembro que chegou um período depois de um culto que choveu muito, e alagou a garagem onde nós fazíamos, e nós tivemos que subir todos para o apartamento, e naquele apartamento ficou lá mais de 40 pessoas, e beleza, e lá estava tudo certo, e choveu muito aquela noite. Depois eu saí do culto, fui para casa. Quando eu cheguei lá em casa, quando fui na descida, era uma descida que dava para a avenida principal, e nessa avenida principal de lá você vai ver que tem um rio que ele percorre o centro da cidade inteira. Quando chove, aquela água vem para os lados, cara, e toma conta. E eu cheguei lá e eu não conseguia nem chegar na minha casa, porque aquela água já estava no topo do morro, ou seja, já tinha pegado o apartamento, o kitnet onde eu morava, que era num apartamento embaixo. E pegou alguns móveis, eu não consegui nem entrar na minha casa aquela noite.
Eu simplesmente mandei mensagem pro seu Jamir, que era o camarada onde eu trabalhava com ele, e falei: seu Jamir, é o seguinte, tem um lugar para me ficar aí, porque eu não consigo nem entrar na minha casa, aqui está cheio de água e tal. Não, pode vir aqui em casa. Cheguei lá na casa dele. No outro dia eu falei: ó, Jamir, segunda-feira eu falei: ó, não vou conseguir hoje de manhã cedo, eu tenho que ir lá ver, pelo menos abrir lá em casa, ver como é que tá. Cheguei lá, ainda tinha um tanto assim de água, tinha pegado no meu guarda-roupa, tinha pegado em outros móveis, a pia. E naquele momento o Espírito Santo falou algo no meu coração, ele falou assim: cara, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E eu comecei a adorar a Deus, e por incrível que pareça, a minha geladeira funcionando. Abri minha geladeira, comecei a tirar as coisas para mim poder tomar café às 9 horas da noite, às 9 da manhã. Sentei, aquele lodo, um fedor, porque aquela água vinha. Eu sentei lá e comecei a dar graças a Deus, comecei a louvar a Deus, comecei a adorar a Deus. Mesmo no momento de crise, no momento de dificuldade. Eu falei: Senhor Deus, o que eu vou fazer agora? E o Senhor encheu meu coração de paz. Sabe que quando a nossa mente está alinhado com a mente de Deus, sabe? Quando nós temos a mentalidade de Jesus sobre nós, dificilmente alguma coisa vai nos abalar. Eu diria que a única pessoa que pode frustrar nós não sermos uma cópia idêntica de Jesus Cristo é nós mesmos. É nós mesmos. O nosso inimigo não pode fazer isso. Mas nós podemos. A partir do momento que nós decidimos deixar a nossa mentalidade ser dominada pelo mundo, ou pelas coisas que o mundo nos direciona, a partir do momento que nós decidimos não aceitar aquilo que Deus tem para nós. E eu me lembro que eu terminei de tomar aquele café, daqui a pouco chegou o dono do local, eu falei: cara, se eu sair daqui vai ter quebra de contrato e tal. Aquele cara chegou para mim e falou assim: não, cara, para mim você não deve nada. Eu falei: caraca, Deus está cuidando, né? Beleza, comecei a juntar as minhas coisas, fui falar com o pessoal da imobiliária e falei para eles: ó, eu estou pensando em sair, porque não tem mais como eu ficar. Só que eu tenho meu calção aí, né, que eu dei, eram 1 ou 2 aluguéis de entrada. Eles falaram assim: não, teu calção, daqui 7 dias a gente está te depositando de volta. E Deus estava cuidando. E naquele momento eu senti que eu deveria vir para Xanxerê e estar aqui onde eu estou. Mas por que eu conto isso? Provavelmente você já deve ter passado um momento de crise na tua vida. Um momento de extrema dificuldade, onde você pensou em jogar tudo para o alto, onde você pensou em desistir, onde você pensou... É nesse momento que você tem que pensar o que Jesus Cristo faria. É nesse momento que tem que valer a Bíblia que você lê. É nesse momento que tem que valer se nós refletimos ou não a presença de Jesus em nós. Sabe, porque sempre que confiarmos, o Senhor vai nos respaldar. Você sabe que no final do enredo da história de Paulo, Ananias chega e dá uma palavra para ele. E olha só o que Ananias fala. Isso está em Atos capítulo 22, versículo 14 ao 15, fala o seguinte: então ele disse, Saulo, isso é Ananias falando para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele. E por que não escolheu a Beli? E por que não escolheu Ariel? E por que não escolher o Cid? E Ananias, olha o que Ananias fala para ele. Perceba que esse aqui é um homem que matava e perseguia os cristãos, tá? O Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele. Olha só que interessante. Para ver o bom servo. O homem que antes era cego agora vai ver o bom servo. Para ver o bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente, pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Amém. Amém. Você sabe que, glória a Deus, você sabe que eu creio que hoje é como se essa palavra fosse para mim e fosse para você. Eu queria que, se fosse para você sair daqui com uma ideia no teu coração, que você tenha isso em mente. Muitas pessoas podiam estar aqui hoje, inúmeras pessoas podiam estar aqui hoje, mas nós estamos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu para ouvir o bom servo. Amém? Ele escolheu eu e você para ouvir a Ele. Ele escolheu eu e você para vê-lo e para ouvi-lo falar pessoalmente. Mas não para por aqui.
Olha só o que Ananias fala: pois você será testemunha dele, para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Sabe o que isso quer dizer? Uma cópia perfeita. Uma cópia que não tem o que tirar e o que colocar. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas vão dizer assim: não, esse aí anda com Jesus. Esse aí tem algo diferente. Esse aí com certeza ele escuta o bom servo pessoalmente. Não é de ouvir falar. Amém? Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Olha o que Paulo fala. Paulo fala o seguinte: porém nós que temos esse tesouro espiritual, antes o tesouro dele era perseguir, né? Olha o que ele fala agora: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Olha a mudança de mentalidade que ele teve. Aí ele continua falando, e aquele breve testemunho que eu falei tem a ver com isso aqui, ó. Olha aqui que Paulo fala: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Eu fico aflito e você também sofre aflição, mas nós não somos derrotados. Essa tem que ser a nossa mentalidade em Jesus. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Sabe, a dúvida vai vir, mas você não vai se desesperar. Sabe por quê? Você sabe quem está contigo. E ele continua falando: temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Um amigo verdadeiro, aquele amigo fiel, que é Jesus. Ele continua falando, isso aqui é Paulo: às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Amém? Essa era a mentalidade daquele cara que em algum momento se encontra com Jesus, e tem a sua visão e a sua mente transformada. Existe uma outra passagem de Paulo, onde ele é preso, chicoteado, a sua barba é arrancada. E naquele tempo, um homem ter a barba arrancada, quem sabe, era um sinal de grande ataque contra aquele homem, porque não podia se tirar a barba. Eles arrancam a barba, eles deixam Paulo e Silas nu, na cadeia, para que fossem mortos no dia seguinte. Eles são espancados. Aí Paulo e Silas estão lá no dia mais aterrorizante, quem sabe, da vida deles. Eles se olham e à meia-noite eles pensam assim: o que nós vamos fazer? Que tipo de mentalidade nós vamos colocar em prática? Será que vamos imitar Jesus? Será que vamos fazer aquilo que Jesus faria? Que mesmo quando ele é cuspido, mesmo quando ele toma uma coroa de espinhos, mesmo quando os soldados zombam dele, ele fica mudo. Ele simplesmente segue o plano. O que nós vamos fazer, Silas? Eles pensam: não, vamos adorar, vamos servir, vamos continuar fazendo, vamos continuar adorando, mesmo que seja no último suspiro, mesmo que seja o último dia, mesmo que seja a última noite, mesmo que amanhã aconteça o que for para acontecer, vamos continuar adorando. E a Bíblia diz que eles começam a adorar, e de repente vem um terremoto tão grande, e as cadeias se abrem, e todos os presos são soltos, e eles são libertos. E aquele que estava cuidando da prisão tenta se matar, porque ele pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? Todos fugiram. Aqueles prisioneiros principais que eu devia cuidar já não estão mais aqui, Paulo e Silas. E aí, quando aquele homem vai se tirar a vida, Paulo mais uma vez pensa: o que eu vou fazer agora? Deixa se matar? Ele ia me matar? Que mentalidade eu vou ter? O que Jesus Cristo faria? Será que eu vou demonstrar que eu sou realmente uma cópia perfeita? Que eu sou realmente aquilo que Jesus gostaria que eu fosse? Aí Paulo chega e fala para ele: cara, não faça isso. Eu estou aqui, todo mundo está aqui. Resumo da história: Paulo leva ele para a casa dele, batiza, e toda a casa daquele carcereiro é salva. Vou ler o versículo que nós lemos antes. Lembra o que Ananias fala para Paulo? Quando ele impõe as mãos, quando ele ora, quando as escamas caem, quando o Espírito Santo vem sobre ele.
Então ele disse a Saulo: Deus, os nossos antepassados, escolheu você para conhecer a vontade dele. Viu? Ele escolheu eu e você. Para ver o bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente, pois você será a testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Sabe o que Paulo fez com aquele cara lá, que queria se matar? Foi testemunha. Foi uma cópia. Foi uma cópia. Perfeita. Então, a primeira ideia é que nós precisamos permitir. Coloca a mão assim no teu coração e fala: eu preciso permitir. Eu preciso permitir. Eu preciso aceitar que o Senhor transforme a minha mente. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aceitar que a nossa mente seja transformada por Ele. Que a graça dEle tome conta da nossa vida. Estando na igreja, lendo a palavra, e você sabe que a eira, ela fala muito sobre comunhão. E isso é algo sensacional. Ela fala muito sobre estar próximo um ao outro, sobre estender a mão, sobre servir um ao outro, é ou não é? Sobre cultivar a unidade. Só que você sabe que a nossa mente, a grande maioria das vezes que ela avança e que ela muda, é lá no secreto. Não é quando nós estamos na célula. Também. Ou propriamente não é quando nós estamos aqui sentados ouvindo uma palavra, mas é o que nós fizemos lá fora. É o que nós permitimos de fato. Porque muitas vezes quando nós estamos aqui, nós mesmos somos influenciados a fazer determinadas coisas. Influenciado, o que eu digo é, às vezes você, quem sabe veio aqui em algum momento porque um familiar te convidou. E isso é bom. Agora, quando você está sozinho, no teu secreto, e você decide buscar por Ele, você decide buscar a vontade dEle, você por si só decide no teu secreto, no teu quarto, na tua oração, todas as manhãs, todos os dias, bater no teu peito e falar: não, eu decido. Senhor, eu decido e permito ser transformado, para que a minha mente seja renovada, para que eu seja transformado em uma excelente cópia. Amém?